Bom, a ideia aqui hoje, conversando com a bancada do PSD, é a gente falar sobre um tema dominante aqui no nosso Estado nesse ano de 2025, que é o PROPAG. O que é o PROPAG? É um programa de pleno pagamento das dívidas do Estado com a União. E a nossa dívida do Estado com a União está na ordem, na bagatela de 180 bilhões de reais. E nós estamos no regime de recuperação fiscal. E tanto no regime de recuperação fiscal, nós temos condições de aderir ao PROPAG, porque uma das condições é você estar em regime de recuperação fiscal. E o que a gente vai mostrar é a necessidade de adesão ao PROPAG, mostrar alguns aspectos do regime de recuperação fiscal que nos leva à bancarrota e mostrar também que, se não aderir ao PROPAG, a gente não chega em 31 de dezembro de 2032, quando entra em cena a reforma tributária. São muitas projeções, não é um tema de compreensão instantânea, mas também não há nenhuma dificuldade de entendê-lo. E eu estou procurando falar muito sobre esse tema, volto a dizer, porque sem finança pública não tem política pública. Todos nós queremos legislar para melhorar as políticas públicas, mas não se tiver dinheiro, as políticas públicas não avançam. O Munir sabe bem disso, que é cogestor da Prefeitura de Volta Redonda. Então, vamos lá. Então, PROPAG quer dizer Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado com a União. E o que nós vamos falar sobre eles, e aí botei um título, O Futuro Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e Oportunidade. Vamos lá. Vamos tentar conversar sobre 13 itens, não é pouca coisa. Sustentabilidade intertemporal das contas públicas, que é um conceito importantíssimo de se conhecer. Olha, eu quero dizer o seguinte, a posteriori, se vocês deixarem um zap, etc., um dos meus assessores, tudo que a gente falar aqui é aberto para todos, passa-se para todo mundo. Tá? A incapacidade de cumprir metas fiscais, dados da nossa dívida pública, projeções das nossas dívidas antes da sanção do PROPAG, a evolução do PIB do Rio de Janeiro versus o PIB do Brasil, a Lei Complementar 212 de 25, que é a lei do PROPAG, Lei Complementar Federal, uma linha do tempo, para saber como é que se chegou ao PROPAG, um cotejo entre PROPAG e regime de recuperação fiscal, o que representa a redução dos juros, quais são os instrumentos que podem ser utilizados para a redução do juro da dívida, algumas simulações sobre essa questão da dívida, os vetos que o projeto recebeu, que é o tema que o governador, inclusive, foi ontem a Brasília para tentar derrubar 2 dos vetos, que eu vou falar sobre eles, e algumas simulações também que a própria Secretaria de Fazenda fez sobre o tema. Tá? Então, esse é o nosso roteiro. Olha só, é uma coisa aberta. Tem dúvida? Vai perguntando. Porque se deixar para o final, se perde o fio da meada. Vamos lá. Essa definição é importantíssima para quem trabalha com finanças públicas. A sustentabilidade intertemporal, olha que o discurso é bonito, né? Sustentabilidade intertemporal das contas públicas deveria garantir que as decisões fiscais do presente não comprometam gerações futuras. No entanto, a gestão da dívida pública tem seguido um modelo que desafia esse princípio, especialmente quando os juros da dívida superam o crescimento econômico. Quer dizer, o próprio conceito da gente estar pagando IPCA mais 4
contraria o princípio da sustentabilidade intertemporal das contas públicas. É que você deixe legado para o seu futuro. O que a gente está deixando para o futuro não é legado, é mais dívida ainda. Por mais que você pague, você deve mais ainda. Então, o conceito básico está sendo contrariado. E ali, os juros da dívida versus o crescimento do PIB. É razoável que um Estado ou um país contraia dívidas com juros superior ao crescimento do PIB? A resposta, evidentemente, é não. É como você estivesse tomando um empréstimo que tu vais pagar mais do que a tua capacidade de pagamento. Por isso que a resposta é não. Quando os juros da dívida pública crescem acima da capacidade da arrecadação e do desenvolvimento econômico, o resultado é um ciclo insustentável de endividamento, onde mais recursos são alocados para o pagamento da dívida do que para investimentos estruturais e sociais. Exemplo prático, o orçamento de 2025. O buraco nosso é 14,6 bilhões, o orçamento que a gente está vivendo, dos quais 11,6 é para pagar a dívida e 3 é o buraco estrutural, né? A despesa é maior que a receita. Quanto é que tem para investimento? Quase 5. Quer dizer, você vai pagar de dívida o dobro do investimento. É estar com um pé na cova. Bom, consequências da falta de sustentabilidade fiscal. Se não tem sustentabilidade fiscal, o aumento da inflação e a estabilidade financeira devido à necessidade crescente de refinanciamento da dívida. Esse primeiro tópico está falando mais da dívida da União, né? Porque a inflação aqui é a nossa inimiga. Quando faz o orçamento de 25, todo mundo diz, inflação alta ajuda a crescer o ICMS. É verdade, né? Se os preços dos produtos crescem, a arrecadação, que é uma alíquota em cima do preço do produto, cresce. Mas está esquecendo que a dívida é o quê? IPCA mais 4. O IPCA cresce, o tamanho da dívida também, o pagamento da dívida também aumenta. Quer dizer, não tem ganho nenhum, só tem perda. E quando você não tem dinheiro, isso é a regra do gestor, primeira coisa que você corta é investimento. Cortando investimento, depois você corta despesas correntes. E a última despesa corrente que você vai cortar é folha. Quando cortou folha, você quebrou, que aconteceu em 15 e 16 aqui. Aí é o caos total. E, evidentemente, compromete a própria definição de sustentabilidade intertemporal. Então, dentro desse conceito, o Estado do Rio de Janeiro tem um crescimento da dívida absolutamente sustentável. E, em função disso, não tem condição de equilibrar as contas públicas. Vivemos 2 anos que todo mundo ficou assim. O governador dizia, olha, nossas contas estão equilibradas. Engano a tolo, né? Porque entrou o dinheiro da venda da SEDAI, que não é receita corrente, é receita extraordinária. Naqueles 2 anos, o orçamento se equilibrou. Acabou o dinheiro da SEDAI, cadê o resto? Como é que a gente vai viver até o final do ano com um buraco de 14,6? Se isso continuar, no último trimestre desse ano, nós vamos estar com uma dificuldade imensa de pagar folha. Vamos lá, próximo. Bom, evidentemente, o primeiro regime de recuperação fiscal, né, vai ter ali o quadrinho, foi assinado pelo Pezão na gestão do Temer.
o Pezão não tinha outra saída. Ou ele assinava um novo regime, ou o Estado se mantinha caótico, sem fazer nada como estava. É tipo, ou assina ou morro. E assinou o primeiro regime. E o primeiro regime, ele aliviou, durante aqueles anos, aqueles 3 anos, o pagamento da dívida. Mas não deu perdão. A dívida continuou sendo corrigida monetariamente, somando o juro de 4. Ela só fez crescer. Aí, quando você vai sair do regime, tu quebra de novo. Aí se inventou essa outra segunda hipótese, aí já com Cláudio Castro e o Bolsonaro, do segundo regime de recuperação fiscal. Mas o artigo 8º é o artigo que diz assim: qualquer deslize de não cumprimento das metas fiscais, vocês vão ser punidos. Principalmente o conjunto do funcionalismo público. E o Rio de Janeiro já foi punido. Já recorreu 3 vezes e 3 vezes foi mantida a punição. A próxima desvio, a segunda punição, sai do regime, e saindo do regime também não entra no Propag. E a saída do regime foi o seguinte: a consequência da inadimplência, devido ao não cumprimento das metas e a inadimplência identificada, o Estado foi obrigado a aumentar em 30 pontos percentuais sobre o valor correspondente ao acréscimo de 11,11 no pagamento da dívida de 24. Seguinte, quando se assinou o segundo regime, para não pagar a dívida plena, fez-se uma escadinha de 11,11% ao ano, que é a divisão de 11 por 9, de 100 por 9, 100% por 9. Então, quando você multa em 30%, em vez de você pagar, como ia pagar esse ano, 22,2, que era o segundo ano, vai pagar 22,22 multiplicado por 1,3. É uma pancada. E já nós fomos multados. Por isso que está no orçamento de 25, pagar 11,6 bilhões de reais. E o terceiro e último recurso, por isso que eu botei ali, está no Diário Oficial logo depois de 2 de janeiro desse ano. O Estado mais uma vez recorreu e mais uma vez foi negado o recurso, sabe? Devidamente sepultado. Já tinha sido negado pelo Conselho de Recuperação Fiscal, pelo Ministro da Economia e, finalmente, agora pelo próprio Tesouro Nacional. Vamos em frente. Não sei se dá para você ver essas linhas do tempo. A primeira lei federal de renegociação da dívida foi em 89, mas a gente tem tomado como marco a nossa dívida o ano de 97, a Lei 9496 de 97. Esta lei foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso aqui é para desmistificar também algo que havia no ar, que a União trata mal o Rio de Janeiro, porque o governador é do PT, e o presidente é do PT, e o governador é do PMD, é do PL. Em 1997, o presidente da República era do PSDB, e o governador era Marcelo Alencar, do PSDB. E eu era, inclusive, vice-governador, mesmo partido. A União tratou todos os estados da mesma forma, verticalmente, olhando o umbigo dela. E aí foi estabelecido, juntou as dívidas todas que os estados tinham e se definiu como ia reajustá-la. E era pior do que hoje, porque era pelo IGPDI mais 6% ao ano. Então, a gente já começou renegociando a dívida com um juro asfixiante. Bom, e depois dela, continua. Essa lei complementar 148 de 14, ela é uma lei importante porque
O prefeito de São Paulo, à época, em 2013, ele estava com endividamento da capital muito grande e ele começou a negociar no Congresso Nacional diminuir esse indicador de GPDI mais 6 e conseguiu reduzir para IPCA mais 4. E esse prefeito de Niterói é nada mais, nada menos que o ministro da Economia de hoje, que é o Haddad. Então, ele entende bem de como é que isso bate na cabeça dos gestores. O quê? São Paulo. Sim, é o prefeito de São Paulo. Mas você falou prefeito de Niterói. De Niterói? Não, senão o Rodrigo Neto vai ter uma crise. O Rodrigo Neto é quase vaidoso, para te dizer que eu tenho o Haddad, prefeito de Niterói, o Rodrigo Neto corta a minha cabeça. E aí, a lei complementar 156 de 16 é a lei complementar do primeiro regime. Também a 173 de 20 preparou a entrada em vigor do novo regime. A emenda constitucional 132/23 é a da reforma tributária e a lei complementar 212 de 25 é a lei do Propag e a lei complementar 214 de 25 é a primeira lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Falta uma segunda lei ainda, que aí, como ainda não está aprovada nem promulgada, não está aí na linha do tempo. Eu gosto muito de linha de tempo, porque rapidamente a gente vê a história. Próximo. Agora eu vou passar aqui alguns dados da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, consoante o regime que nós estamos. Eu vou chegar mais perto, porque é difícil de ver esses números. Vou pegar aqui o ano do primeiro regime, 2015, mais ou menos. A gente começa, deixa assim, eu chego perto e boto o dedo em cima, está ótimo. A gente está aqui, ó, em 15, com 108 bilhões de dívida. A gente já foi pagando uns caraminguá pela frente. Chega aqui em 2022, nós estamos em 177. 24, levanta mais um pouco. Essa é a dívida total, 218. O gráfico mostra o quê? Que no regime atual, a gente não tem saída. Como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar isso tudo? E é melhor contar qualquer história. E esse gráfico, para ser sincero, não foi produzido pelo Luiz Paulo, não. Foi produzido pela Cefaz. Próximo. Ali ela fez exatamente só serviço da dívida. Em 2023, levanta um pouquinho, em 2016, a gente pagou 4,99 bi. É o ano que a gente quebrou, não tinha regime. Com regime, teve o alento lá. Caiu para 1,79, depois é 0,58, depois 0,69, 0,75, aí já vai entrar o segundo regime, 1,3, 1,6, 4,8, em 24, 5,41. Este ano, nós já estamos em 11 e quebrado. Quer dizer, você respirou e agora começa a sufocar tudo de novo. Usou o dinheiro do SEDAI para pagar Usou o dinheiro da SEDAI para fazer drenagem de pavimentação e se reeleger. Que dívida. Isso aqui é uma reunião fechada, né? Eu posso falar o que quiser. Não, mas eu também, desculpe, eu tenho direito a falar o que quiser e o que bem entender. Eu sou deputado. Não, mas é verdade, eu não estou falando mentira nenhuma. É verdade. Eu só respondi a pergunta. Qual foi? Eu só respondi. Eu respondi a pergunta.
provocado que fui eu pelo nosso deputado Munir. A União ficaria feliz de receber cash, 10 bilhões, já batia, né? Vamos em frente? Ali, se você entender o seguinte, nós temos uma dívida com a União, em números de hoje, que está na ordem de 180 bi, ordem de grandeza, 174, não sei o quê. Mas a dívida total do Estado é 210, porque tem dívida com os bancos, tem uma série de outras dívidas que se somam. Mas a maior, evidentemente, mais volumosa, é isso que está mostrando ali. A dívida com a União representa praticamente 80% da nossa dívida. Depois é com banco público, dívida externa, precatório, que só faz crescer. Vocês viram nas contas de governo de 24 que o pagamento de precatório cresceu 46%. Precatório, bancos privados e outros. É só como é que se divide a dívida, está lá. A dívida com a União é 174,1. A dívida total é 217. Esse número é o número de 31 de dezembro de 2024. É o número que está sendo usado oficialmente. Porque o pessoal vai ter outro número oficial fechando o ano. Só queria lembrar que a dívida você paga mês a mês. Você paga mês a mês. Só para fazer assim umas comparações, 217 bilhões são mais do que 2 orçamentos do Estado. O orçamento do Estado está na ordem de 100 bilhões. 217 bilhões de valores presentes é mais do que 5 vezes a arrecadação anual do nosso ICMS, que não passa de 40. Pois não. Dois slides anteriores passou o estoque da dívida. O que aconteceu? Foi uma curiosidade só. De 20, que o estoque da dívida diminuiu, 21 e 22. O regime. E também porque... Mas o regime não diminuiu a dívida. O regime não. Diminuiu o serviço da dívida e o pagamento principal. Porque a dívida você paga o principal e os juros. Só que tem que os juros é N vezes maior que o principal. E a gente teve, não sei se você lembra, na Covid, aí a União entrou com algum reforço para os cofres do Estado, senão todo mundo quebrava. Mas os números são absolutamente assustadores. Perguntar ao deputado Munir, ordem de grandeza do orçamento de Volta Redonda. Mas não passa de 1 bilhão. Não passa de 1 bilhão. São 217 vezes o orçamento de Volta Redonda. Tamanho do problema que a gente tem. Próximo. Isto aí é muito interessante olhar, porque tem que ver primeiro lá em cima. São as unidades da federação. O mais escuro é São Paulo, o mais clarinho é Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro é verde, Minas Gerais é azul. É uma comparação entre as 4 unidades federativas do Sudeste brasileiro, o que acontece com a relação dívida consolidada líquida por receita corrente líquida, que é o conceito que a gente utiliza, que o limite do Senado é 200%. Você veja, presta atenção no nosso verde. Ele vai, bate em 319, puxa aqui, meu jovem. Puxa, e pô. Desaba no regime, começa a voltar a crescer, e já suplantou novamente os 200%.
Este ano, nós fechamos com 211%. Se hoje o Estado pudesse tomar empréstimo, não poderia, porque está acima do limite dos 200%. Isso não implica em penalidade, porque quando você entra no regime, um dos quesitos que ele avalia é se você estourou seu limite de endividamento. E ele foi crescendo por quê? Porque você vai incorporando juros e juros. E a nossa dívida é complexa, porque ela também tem um volume significativo de dívida que se originou da quebra do Banerjee. Próximo. Ô prefeito, acabamos de falar em Vossa Excelência. Qual o valor do seu orçamento, prefeito? 2 bi. 2 bi. O tamanho da nossa dívida, prefeito, senta aqui. O valor da nossa dívida é exatamente 200 bilhões dividido por 2 bi, 100 vezes. É que eu perguntei quanto era o orçamento de Volta Redonda. Eu achei que era a ordem de 1 bilhão. Felizmente é 2. Está ótimo. É só para fazer um cotejo com a nossa dívida. Bom, esse gráfico aí, nós estamos... Eu queria dizer que o prefeito de Volta Redonda é um especialista no assunto, já que foi secretário de Fazenda. E foi até, cá entre nós, vindo de mim, é difícil, um bom secretário. Obrigado. Bom, mas na cor marrom é o PIB do Brasil. Na cor azul é o PIB do Rio de Janeiro. Vocês vejam que em período áureo do Brasil foi 2013. Né? O PIB do Brasil foi ao céu, cresceu lá 3,5%. O do Rio de Janeiro ficou mais ou menos em 1,5%. 2014, governador Sérgio Cabral e a presidente Dilma, apesar no horizonte ter mostrado que os países iam ter mau desempenho daí para frente, porque o preço do petróleo e o preço do barril desabaram, né? Todo mundo pisou no acelerador tratando das suas eleições. Aí você vai sair de 2014 entre crise, uma tragédia. Tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, PIB negativo. Continua negativo em 15 e 16. Não é à toa que foi esse ano que o estado do Rio de Janeiro quebrou. Não tinha nem dinheiro mais para pagar pessoal e a máquina pública ficou paralisada. Felizmente, nessa época, o Neto não era mais secretário de Fazenda. Bom, aí tem 2 anos atípicos, principalmente ali negativos, que é o ano de 20, que é atípico, porque é o ano de pandemia. E aí o PIB volta a crescer, mas numa tendência de crescimento cada vez menor. Se a gente pegar os gráficos de projeção de PIB, o PIB projetado para 25 já é menor do que o de 24. Porque a gente não pode pensar em receita sem estar linkado no desenvolvimento econômico. Próximo. Bom, essa é outra linha do tempo, de 97 a 2025. Aí vai passar pela gestão do Neto. Em 98, o governo Garotinho renegociou com Fernando Henrique Cardoso a dívida do Estado. E todos os outros governadores o fizeram, para juntá-las todas numa só. E foi exatamente aí, e foi uma negociação boa para aquele momento, mas prejudicial depois. Foi exatamente aí que
que se engatou como corretor da dívida, o IGPDI mais 6% ao ano. Eu não sei se eu botei aqui na transparência, mas no livro do Murilo Portugal, que o Neto chegou a conhecer, chefiou o Tesouro, quando estava se negociando esse juro com o Banco Mundial, o Banco Mundial falou assim, os técnicos do Banco Mundial falaram para o Tesouro Nacional, se os senhores botarem na correção da dívida IGPDI mais 6, os estados não vão suportar. Aí o Tesouro Nacional respondeu o seguinte, é isso mesmo, porque senão eles ficam com folga, gastam demais. Se isso é pacto federativo, a gente rasga todos os compêndios de pacto federativo. Você vê que ele foi lá até 2014, naquela famosa lei complementar, quando o prefeito de São Paulo, Haddad, fez aquele movimento nacional e o Congresso Nacional, a Presidência da República, resolveu reduzir de IGPDI mais 6 para IPCA mais 4, que continua sendo um juro absolutamente extorsivo, porque é acima, como a gente já viu, do crescimento do próprio Estado. E até hoje nós estamos vivendo, passando por todas essas legislações dos dois regimes, IPCA mais 4. E é exatamente no Propag que a gente vai discutir o IPCA mais 4. Então era necessário, primeiro, a gente ter essa série histórica para poder entender o Propag, que é fruto de demandas continuadas, e tentar entendê-lo pelos dois lados, pelo lado da União e pelo lado dos Estados. E, evidentemente, pelo lado dos Estados, afetando diretamente também os nossos municípios. Próximo. A lei complementar do Propag. O que é o Propag? É um programa de pleno pagamento das dívidas do Estado com a União, como nós já vimos, e foi criado para reestruturar as dívidas dos Estados com a União. Com que objetivo? Revisar e renegociar dívidas estaduais e do Distrito Federal, promovendo recuperação fiscal e desenvolvimento econômico. A intenção é ótima. Melhorar a sustentabilidade fiscal dos estados. Intenção também ótima. Terceiro, criar condições para investimentos em produtividade, infraestrutura, segurança pública, educação e enfrentamento das mudanças climáticas. É verdade que isso vai estar no texto do Propag, como eu vou mostrar. Substituir o regime de recuperação fiscal, que se mostrou insuficiente para resolver o endividamento crônico dos estados como o Rio de Janeiro. São objetivos nobres. Quem pode aderir ao Propag? Pode aderir ao Propag, todo mundo que tenha dívidas nos âmbitos daquelas leis de 97 para cá, e das leis complementares 159 e 178, que são do regime de recuperação fiscal. Os estados em regime de recuperação fiscal são a primeira lista de prioridade de adesão. E ele vai criar um fundo de equalização federativa que eu vou mostrar logo adiante, na hora que eu falar sobre o Propag, no sentido de como é que é a estrutura do mesmo. Levanta aí. Bom, para a gente aderir ao Propag, o que precisa fazer? Esse circuito, diminui o circuito. O Estado tem que solicitar adesão ao Propag, até 31/12/25, está no texto da lei. Tem que pedir. Apesar de ter essa linha, é tudo simultaneamente, não é um passo a passo. Tem que pedir adesão, ao mesmo tempo solicitar a exclusão do regime de recuperação fiscal, você não pode estar nos dois, felizmente. Então a exclusão está condicionada a você assinar a adesão ao Propag, e o Estado tem que listar os ativos
que ele vai dar para a União para amortizar a dívida, que eu vou falar mais adiante. Mas a União também tem que concordar com os valores e a qualidade dos ativos. Aí a União analisa os ativos apresentados pelo Estado, o Estado e a União entram em consenso sobre os ativos, que não é coisa fácil, porque o Tesouro Nacional joga contra os Estados, mas tem que consensuar, é do texto da lei. Posteriormente, o governo do Estado vai ter que apresentar à Casa legislação estadual conforme está previsto no PROPAG. A Casa vai ter que votar algumas leis. E aí o Estado, quando pode realizar a amortização extraordinária, ele assina um aditivo contratual com a União, porque mudou a regra do jogo, tem que fazer um novo termo aditivo, mudando a regra para o PROPAG. E aí tudo se dá, o Estado saiu do regime e entrou definitivamente no PROPAG. Após a assinatura do aditivo, o indexador da dívida passa a ser 2%, 1% ou 0%, mais IPCA, dependendo da quantidade de ativos que você der, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, porque para eu ter um juro zero, eu tenho que dar 20% de ativos do total da minha dívida. Se minha dívida com a União é 180, eu tenho que ter 36 bilhões. E nenhum Estado tem 36 bilhões. Então, vou falar sobre cada regra. Se der 10%, é uma regra dos... Quanto é o juro hoje? É 4%. O juro não é 4%? O PROPAG fez uma, junto com o Ministério da Fazenda, e o Senado Federal, fez uma bolação muito interessante, que é bom para o Estado, mas é bom para a União, que é o seguinte: qual é o juro hoje? Não é 4%? Então, todas as hipóteses vão dar 4%. Se eu dou 20% de ativo, cada 10% é considerado como eu esteja pagando 1% da dívida. Então, se eu dou 20%, eu abati 2% de juro. Sobrou o quê? 2%. Eu tenho que botar no fundo fiscal, que define onde pode investir, e outro, 1%, eu tenho que investir do dinheiro do Estado em determinadas áreas, principalmente no ensino médio, que tem que ser 60% dos investimentos. Então, abateu 2 com pagamento, 1 com 1 deu 4. E todas as outras condições, a gente vai ver que vai somar 4. Então, eu chamo isso da regra dos 4%. Bom, e, evidentemente, você definiu a regra que você pode entrar, você, por ano, vai ter que depositar esse dinheiro no fundo de equilíbrio fiscal, 1%, e o outro 1%, ou 2%, dependendo do caso, vai ter que estar em investimentos nas áreas previamente definidas. E você vai ter que cumprir também a regra dos tetos de gastos, que também está dentro das regras do PROPAG. Agora, isso não é por um ano, não. Isso é por 30 anos. O PROPAG vai durar 30 anos. A dívida sendo renegociada por mais 30 anos. Se eu estou pensando, grosso modo, em 180 bi, eu estou dizendo assim, a cada ano, 6 bilhões é para pagar a dívida, sem a correção monetária, né, que vai ser o IPCA. A inflação vai ser nossa maior inimiga. Né? Bom, e, ao mesmo tempo, o PROPAG tem uma regra de transição, é uma escadinha. 20, 40, 60, 80, 100. Quer dizer o seguinte, se eu, por hipótese, vou pagar 6 bilhões, no primeiro ano eu não vou pagar 6, vou pagar 20% de 6, 1,2.
No segundo ano, 40%. No terceiro, 60%. No quarto, 80%. E no quinto ano, 100%. Isso, daqui a pouco, a gente volta a falar. Essa regra da escadinha é interessante, porque a gente vai gastar menos agora. Mas a diferença está no conjunto da dívida. Quer dizer, está fazendo correção monetária dela, mas não está tendo mais, se for o caso, juros. Né? Bom, e, finalmente, em 2055, tu já pagou tudo, em tese, só em tese. Eu também simulei isso. Vamos em frente? Até aí está tudo entendido? Está indo bem? Eu estou dizendo que o tema não é um tema, por isso que todo mundo vai receber isso. Né? Depois, se a gente for o caso, a gente faz um outro encontro para tirar dúvida, etc, etc. Mas tem que absorver, porque, volto a dizer, quem trabalha em finanças públicas na Assembleia Legislativa é o tema do ano. É o tema do ano. Já falei, todo mundo vai receber esse material. Ali é um cotejo muito rápido entre Propag e regime de recuperação fiscal. Né? Evidencia-se para mim que só você ter a possibilidade de sair do juro de 4% já é um ganho excepcional. Só de você. Outra coisa importante. No regime de recuperação fiscal, tem a tríade do mal, que é o Conselho do Regime de Recuperação Fiscal. Eu jamais vi isso na vida. Um representante da Fazenda, do Estado, um representante do Tesouro Nacional e um representante do Tribunal de Contas da União sentam numa cadeira para analisar os atos do governador e do parlamento e decidir se pode ou não pode. Que diabo de democracia e pacto federativo é esse? E ousam dizer assim, a lei tal tem que ser revogada. No Propag, isto acaba. Quem vai fiscalizar o cumprimento é o órgão que tem que fiscalizar, que é o Tribunal de Contas dos Estados. Né? Então, só isso já é uma outra vantagem. O Propag, o regime de recuperação fiscal, tinha uma escadinha de 9 anos, a do Propag é menor, mas daqui a pouco vou falar sobre essa escadinha. Isso é 11.11, é menor do que 20, 40, 60, essa outra escadinha. Mas as duas primeiras escadinhas a gente já utilizou de lá, na verdade, só tinha mais 7 degraus para subir. Lá no regime de recuperação fiscal, tem lá um artigo 8º, qualquer coisa que você não erra, é pau no Estado. Né? No Propag, a tua obrigação está mais forte em você depositar no FEF e fazer os investimentos. Bom, e lá no regime de recuperação fiscal, inadimplência por 2 anos, você está excluído. No Propag, é o atraso de aplicação em pagamentos por 3 meses consecutivos, ou 6 não consecutivos, em um prazo de 36 meses, que dá 3 anos. Né? Então, é um pouco mais brando do que o de 2 anos. Então, esse é um cotejo bastante rápido entre os dois. Vamos em frente. Bom, aí que começam as contas. O Propag, isso é porque passa em 2 casas legislativas, ele tem um atropelo. Onde você lê o artigo 5º, ele devia ser o 3º, e o quinto devia ser o 3º, e o 3º devia ser o 5º, porque estão tratando de coisas complementares. Então, o artigo 5º define a regra do jogo.
O que ele diz? A correção monetária é pelo IPCA. Ponto. Qualquer que seja a tua opção. Os juros podem ser 0, 1 ou 2% ao ano. Vai depender da tua capacidade de pagar cash em dinheiro ou em ativos. E a redução da dívida pode ser 0, 10 ou 20%. Os aportes anuais ao Fundo de Equalização Financeira, que eu chamo de FEF, pode ser 1% para quem paga 20%. Quem paga 10%, pagou 1%, sobrou 3%. Então tem que ser 1,5%, 1,5%. E quem não pagou nada tem que botar 2 e 2. É a regra dos 4%. Entendendo a regra dos 4%, a gente está entendendo todo o conceito do Propag. Os juros hoje, os juros pagos anualmente pelos Estados da União hoje é 4%, e toda a regra parte desse 4%, e o artigo 3º, dos incisos 1 a 10, vai definir como é que você pode, que ativos você pode dar. Por isso que eu estou dizendo que o 5º está na frente do 3º, se vai ser ao contrário. Primeiro você tem que definir as regras, no 3º, para no 5º dizer como paga. Mas no artigo 3º, inciso 1 a 10. E aquele último item, eu tentei na matemática fazer todas as contas possíveis para concluir que 10% de pagamento da dívida é 1%. Mas esse número não empata nunca. Então, eu tive que assumir o conceito definido pelo Alcolumbre. Chega até perto disso, mas não dá esse 1 cravado, porque vai depender também do tamanho da dívida. Mas o conceito é exatamente aquele. Cada 10% do montante da dívida equivale a 1% de redução de juros. Vamos dar isso como verdade, porque virou uma verdade, visto que as duas casas legislativas do Congresso Nacional aprovaram. Né? E eu só fui encontrar isso, não no texto da lei, não, nas exposições de motivo, né, de como chegar a isso. Então, este é o artigo 5º. Tem 2 artigos chaves lá. O 5º e o 3º, tem todos os artigos são problemas, mas são chaves. O 5º é o conceito e o 3º é como você paga. Próximo. Bom, aí eu estou continuando no 5º, dizendo óbvio. Se você amortizar 20%, você vai ter que botar 1% no fundo de equalização financeira e o outro 1% nos investimentos aqui definidos. Se você amortizar 10%, você vai botar 1,5. Se você amortizar 0, você vai botar 2 e 2. Então, a regra não precisa ficar decorando, entendeu o jogo dos 4%, entendeu tudo. Próximo. Bom, aquele dinheiro do investimento está claramente definido. Tem que ser em educação profissional técnica de nível médio. 60% desse investimento. Quanto é esse investimento? Se a dívida nossa for realmente 180 bi, 1% de 180 bi é 1,8 bi que vai cair no FEF e 1,8 bi em investimento. O FEF é para ser distribuído com todos os estados da federação. Vai ter uma pontinha nossa também. O investimento não, sai do tesouro do Estado. Isso só pode ser educação profissional técnica de nível médio, universidades estaduais, evidentemente, infraestrutura para a universalização do ensino infantil e de educação integral, saneamento básico e habitação, adaptação às mudanças climáticas, por óbvio, transporte e mobilidade urbana e segurança pública. Todas áreas estratégicas. O Estado não tem a menor dificuldade de fazer isso, porque se ele somar hoje, ele já vai fazer isso. A única diferença é que 60% tem que estar lá na educação. O que é a grande novidade.
pela primeira vez, educação está sendo considerada investimento. Essa que é a grande novidade. Educação é investimento. E, é claro, você não pode aumentar despesa de pessoal. Mas, para essa área, evidentemente que vai poder. Claro, como é que você vai ampliar o ensino médio sem aumentar o corpo docente, né? Então, para isso, pode. Então, ô Neto, essa é uma coisa importante, pela primeira vez que eu vejo no Brasil, se considerar a educação investimento. Bom, a própria União botou lá que hoje é 60%, que vai ser esse investimento depois da adesão, mas ela vai regulamentar. Enquanto ela não regulamentar, é os 60%. Né? E olha lá, enquanto as metas educacionais não forem atingidas, pelo menos 60% dos recursos de investimento, 60% daquele 1,8 bi, deverão se aplicar na educação profissional técnica. Os investimentos poderão contemplar obras, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, mas não poderá ser usados para pagamento de despesas correntes ou de pessoal, entre parênteses, exceto para implantação e expansão de matrículas. Então, eles abriram, né, uma exceção. Se vai expandir matrícula, precisa mais gente para dar aula. Os estados deverão apresentar relatórios anuais comprovando a aplicação de recursos e o cumprimento das metas, que serão previamente analisados pelo Tribunal de Contas. E esta casa também, né, porque o dever do deputado Munir e o meu e dos outros 68 deputados é fazer o controle externo da administração pública, né? Então, é com a gente também. Próximo. Vamos agora para o artigo 3º. Vamos lá. O artigo 3º vai dizer os 10 itens que o Estado pode usar para abater a dívida. Item 1. Transferência de valores em moeda corrente à conta do Tesouro, à conta única do Tesouro. Não, transferência de valores em moeda à conta única do Tesouro a título de amortização extraordinária do saldo devedor. Nós temos 36 bi para pagar? Não. Temos 18? Também não. Então, esse item 1 é uma piada para a gente, ou pode ser que seja para algum outro estado, mas para a gente é uma piada. Não é viável. Item 2. Transferência para a União de participações societárias em empresas de propriedade do Estado, desde que a operação seja utilizada mediante leis específicas da União e do Estado. Nós já lixamos a SEDAI e o dinheiro virou pó. Então, a SEDAI não pode ser mais vendida. O que nós temos lá ainda? E o Estado já está agindo. E, evidentemente, eu vou ser contra. Abriu o capital da SEDAI produtora. O Estado já fez uma minuta de edital, que está no Tribunal de Contas, para contratar uma empresa de estudos econômicos e financeiros, de consultoria, para fazer a modelagem dessa abertura de capital, até para também quantificar os valores dessas ações. Porque a SEDAI produtora de água é a do Estado que tem seu capital acionário. Eu tenho uma ação. Como eu fui do conselho da SEDAI, quando fui vice-governador, a gente ganha uma ação para poder votar no conselho. Então, eu tenho essa ação sempre para perder as votações. O Neto, não sei se tem... Você tem uma ação também? O secretário de Fazenda não tinha. Bom. Oi? Sim, eu estou nisso, exatamente nisso. Porque essas dívidas, já que os estados podem quitar suas dívidas transferindo os bens deles,
Isso. Parte do pagamento extra, né? Isso. Além dessas parcelas regulares da dívida. Aí aqui ele diz que os valores dessas parcelas nos 5 primeiros anos. E depois? Não, querido, olha só. Vamos chegar lá. Esta amortização é cash. Você só assina o contrato dando esses bens, esses que a gente chama ativos. Vamos chegar lá que vamos ver todos eles. Bom, então, eu fiz esse briefing porque teria um ativo que é a abertura da capital da SEDAI, mas que não dará tempo de ocorrer até 31/12. Não dará tempo, porque faz a modelagem para depois fazer a abertura de capital nas bolsas, etc, etc. E, evidentemente, tem que mandar uma lei para casa, já estou declarando o meu voto contrário, porque não é uma questão fácil. O Munir vai entender direitinho. Olha só, água é vida. Hoje a SEDAI vende água para as distribuidoras. Ela capta lá no sistema Guandu, que deriva do Rio Paraíba, trata e vende essa água tratada. Uma crise hídrica. Se isso ficar na mão do privado, ele pode, na escassez, aumentar esse valor. Quem vai pagar a conta? Nós, usuários, porque repassa para as distribuidoras. Acidentes que podem haver de poluição no Rio Paraíba do Sul, porque o Guandu é um filete d'água, é só uma forma de chegar do Paraíba do Sul ao sistema Guandu. Não estou querendo dizer que quando esse sistema de abrir capital de empresa estatal de água foi criado, foi no governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra. E mesmo lá, eles inventaram o Golden Share, o voto de Minerva. Mesmo que o Estado não tenha mais maioria, nos temas polêmicos, só o Estado pode decidir. Eu tenho um grande receio aqui de não ter nem Golden Share, né? Mas é um tema bastante polêmico e vai ter muitas reações, até porque as concessões que aconteceram da distribuição, todos nós estamos vendo o desacerto que está sendo. Pois não. Só ter uma ideia, né? Volta Redonda, a água não é privatizada, né? Nós já fomos procurados por diversos interessados em comprar, não a nossa água, o esgoto. Se eu vender o meu esgoto, eu aumento o valor da minha água hoje em mais de 50%. Entendeu? Então, tudo que você está falando aí é uma realidade. Se você não tiver, né, os pés no chão e não parar para fazer conta, não pensar no futuro, né, o valor que hoje é cobrado aqui no Rio de Janeiro, comparando com o que eu cobro na minha cidade, que é minha, né? Nada me dá mais lucro do que a água lá em Volta Redonda, eu afundo rapidamente o meu município, que hoje tem uma água de qualidade, né? Tem mais de 40% do seu esgoto tratado, mas no momento que a gente sentar para negociar e o governo federal está querendo, de todas as formas, negociar com quem não vendeu a sua água, né? Ele vai ter uma facilidade imensa, né? Eu tenho sido procurado praticamente todo mês, né, para vender a minha água. Já fizeram todo tipo de cálculo, né? Tentaram mostrar que era importante a gente vender o nosso esgoto, né? Mas os números eles não conseguem provar
que eu vou conseguir manter mais ou menos o valor que eu recebo hoje. Perfeito, prefeito. Inclusive, que nós temos parte da nossa população muito pobre, e se você sobe a tarifa social, que na verdade a tua tarifa social se sustenta pelo subsídio cruzado, né, você vai aumentar a inadimplência ao extremo, as ligações clandestinas, daqui a pouco a associação do narco com a milícia vai estar também vendendo água para a população, em detrimento da má gestão desse sistema. Mas eu coloquei ali, apesar de ser absolutamente contrário, mas que é uma hipótese, porque está acontecendo. Tem uma outra hipótese que também está acontecendo, que eu sou totalmente contrário, viu, secretário? Que é a renovação do contrato da Naturge. O governador quer renovar esse ano. Quanto isso vai dar para ele? Eu não sei. Primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso, valia 800 milhões a renovação. Depois foi revisto para 1,5 bilhão. Eu já vi o Cláudio Castro, não sei se ele acordou com aquele número na cabeça, falar em 10 bilhões, o que, para mim, é inviável. Mas o que teria que fazer, na verdade, é a licitação para a nova concessão. Porque uma concessão, antes de mais nada, você tem que definir os investimentos, para depois decidir o que você vai tirar de outorga, e não o contrário, senão você prejudica a população. Mas ele está muito interessado, porque se ele for fazer uma nova licitação, a concessão vence em 27, obrigatoriamente 2 anos antes a empresa já pediu renovação. Se ele conseguir fazer esse ano, ele bota esse dinheiro, qualquer que seja, 1 bilhão, né, no bolso do Estado, né, em 2026, que é um ano eleitoral. Bom, transferência de bens imóveis. É possível. É muito difícil estimar. Eu chutei ali 500 milhões, porque já teve um projeto de lei nessa casa, que a cereja do bolo era o QG da Polícia Militar que tinha ali na Bartolomeu Mitre, que é tudo que eu não quero, é mais espigão ali. Ali é um bolsão de respiração, nem eu, nem a população. Então, eu soube que o Estado fez aí uma contratação de sistemas computacionais, etc., etc., e está fazendo um levantamento preciso para ter esse valor. Mas eu acho que, perto do que a gente tem que pagar, não é um valor consistente. 500 milhões para pagar 36 bilhões é quase nada, né? O quarto, cessão de créditos líquidos e certos do Estado para o setor privado, desde que previamente aceitos pela União. Isto aí tem tudo a ver com dívida, né? Que são créditos líquidos e certos, são os devedores do Estado. Mas lá adiante vai se falar na dívida ativa. O que a gente tentou fazer? Nesse PL 3980 de 24, que o Munir votou até a favor, eu acho que eu fui o autor, depois de coautoria o Bacelar e a Tia Ju, que foi um projeto de securitização de dívida, que eu tinha apresentado um projeto muito parecido com o da União, para provocar o Executivo. Aí, quando surgiu o Propag, o Executivo da Fazenda veio aqui, me procurou, deputado, o senhor tem esse projeto, mas o senhor fez no modelo da União, a gente tem um monte de modificação para fazer. Eu digo, mande tudo que eu incorporo. Eu quero até que a gente tenha uma nova válvula de escape. Aprovamos o projeto. Quem administra a dívida ativa do Estado é a douta Procuradoria-Geral do Estado, que olha mais para o umbigo deles do que para o Estado.
e sugeriu ao governador o veto. O governador vetou. Você veja, a proposta vem da Fazenda, a gente faz, e a Procuradoria diz, não, o governador veta. Estamos mal parados, né? Mas era uma possibilidade. Vamos para o 5. O 5, transferência de crédito do Estado junto à União Europeia. 6, cessão para a União de recebíveis originários de créditos inscritos em dívida ativa. Aqueles 5 são créditos quaisquer. Por exemplo, vou falar da Petrobras. Petrobras tem, administrativamente, rolando no Estado, 12 bilhões de reais de processos em recurso. E tem outros 17, né? 17 bilhões inscritos em dívida ativa. A maior devedora da dívida ativa é a Petrobras. Em segundo é a famosa Refit, que deve lá uns... Não, está com 11 ou 12 já. Bom, são os dois maiores devedores. Bom, se o Tesouro for avaliar a nossa dívida ativa, que está na ordem dos 160 bi, ele não vai dar mais do que 10% para isso. Porque parte da nossa dívida ativa é podre. E eles tomam esse balizamento com a dívida ativa da União, que é mais podre que a dos Estados. Pelo menos a gente tem entre nossos devedores a Petrobras, né, que está forte, sadia, robusta e bem disposta. Né? Então, eu estou botando ali um conceito. A dívida ativa do Estado, eu estou pensando a fazer conta para ver o que eu posso arrumar em cada item. A dívida ativa do Estado está aproximadamente 160 bi. Eu estou tentando propor um artifício, tirar a dívida da Petrobras da dívida total. Então, se eu de 160 bilhões, eu tiro 16, que é a dívida da Petrobras, sobrou 144. 144 bilhões. Se eu aplicar o índice que o Tesouro já propôs na renegociação do segundo regime de recuperação fiscal, de 18%, e com um deságio de 50%, o Tesouro vai querer me pagar 13 bilhões. Bom, se eu tirei a Petrobras, eu tirei 16 bi. Mas o que é a Petrobras? A Petrobras é uma estatal, onde a União tem 50% das ações. Então, eu posso pegar esses 16, dividir por 2, porque 8 é da União. Chegar para a União é o seguinte, esses 8 bi, eu quero lhe pagar, você me deve, então eu lhe pago pelo valor de face. E os outros 8 bi entram na regra geral, porque aí não é mais da União. Se eles vão aceitar isso, provavelmente não. Mas se eu não propor, né, é claro que não sou eu que vou propor, certo? Quem tem que propor é o governo do Estado, né? Mas a gente vai falando para ver se o conceito... Na última reunião que eu falei isso, pelo menos alguns técnicos prestaram atenção. Bom. Cessão de outros ativos, que são os famosos créditos tributários. Aí eu posso utilizar qualquer crédito tributário de auto de inflação. Aí eu peguei numa das contas do governo, verifiquei que lá tem crédito tributário rolando aí há anos, na ordem de 35 bi. Apliquei também uma regra de recuperação menor, com o mesmo deságio, arrumava aí 2,5 bilhões. O artigo 8º está escrito ali, vetado. Esse aqui é o manjar dos deuses, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. É esse que o governador está batalhando para derrubar o veto. Teve um antes com o Alcolumbre, e é justo que o faça, porque aqui é que a gente vai tirar mais de 20 bi para pagar a dívida. Eu vou mostrar. Estou deixando o 8º para depois, porque ele está vetado, mas está nas minhas contas. Aí o 9º, levanta lá o 9º.
Receita da União da dívida de ativos. Aí eu peguei o número do governador em relação à Naturgy, ele que falou no jornal o Globo que tinha 10 bilhões, que ia ganhar 10 bilhões com isso, em 2 anos. Então, 2 anos dá 5 bilhões por ano. Mas, para mim, isso é uma ficção. Eu não sei quanto vale a renovação da Naturgy. O último texto que eu tenho dentro do regime é 1,7, 1,8. Não sei onde o governador inventou esses 10, mas é uma hipótese. Como pode estar aí também algum dinheiro que ele consiga com a abertura de capital da SEDAI. E, finalmente, o 10º. O 10º é fácil de arrumar dinheiro. E depois liquidar de vez o pagamento de inativos e pensionistas. O item 10 é exceção para a União dos recebíveis originados da compensação financeira advinda da exploração de petróleo e gás natural, ou recursos hídricos, energia elétrica, no caso específico nosso, royalty PE. Nossa arrecadação de royalty PE está na ordem de 25 bilhões por ano. Você pode tirar daí o que quiser. Mas só aí falta dinheiro para pagar inativo pensionista, o que você faz? Tem que botar dinheiro do Tesouro. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Eu acho isso uma tragédia, porque descapitaliza o Rio Previdência. Mas esses são os 10 itens. Agora, vamos ver o artigo 8º que foi vetado? Preparei um documento só para ele. Vamos lá? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional foi criado pela reforma tributária, artigo 159-A. O que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional? É dinheiro que a União vai botar, a partir de 29, todos os anos, dinheiro crescente, para todas as unidades federativas poderem tirar um pedacinho dele, para investir nas áreas que ele assim definiu. E tem uma regra desse pedacinho. Essa regra do pedacinho é a relação população do Estado dividido pela população do Brasil, mais a regra dos que os Estados têm definidos pelo TCU a cada ano para participar do FPE. E o Estado do Rio de Janeiro é que tem um quinhão menor que o Estado do Rio de Janeiro, só São Paulo, porque o FPE é inversamente proporcional às transferências dos recursos para a União. Como nós somos o segundo maior Estado da Federação, nós somos o penúltimo na arrecadação do FPE. Então, fazendo essas contas, eu já fiz, a gente pode beliscar 3,5% ao ano, a partir de 29, quando começar a cair nessa conta. Levanta lá. Aquele é o valor dos depósitos que a União vai fazer. Começa com 8 bilhões, em 43 a 60 bilhões, e aí fica 60 por ano. Né? Bom, isso a preços de 2023. Então, já tem uma correçãozinha de 2 anos, né? Para botar em cima, aí um em cima do outro dá uns 10%, onde é 8%, você vai ler 8.800 e por aí vai. Sobe aí. Até eu botei até 2054, botei a tabela, então até 2054 a União vai botar nesse fundo 1.290 bilhões. É uma bala. E se a gente morder 3% durante 30 anos, vai morder 45 bilhões. É um número extraordinário. 45 bi por quê? Porque é 3,5% de 1.290 bilhão. Fiz essas contas. Bom, e o que o item 8 diz? Que você pode antecipar parte desse valor para bater na dívida. Então, quando o governador e outros governadores conseguiram isso, todos ficaram assim, vou bater 20%, seguro. Mas não é só 45 bilhões,
porque você só pode abater valores da dívida que o próprio fundo define o rol dos investimentos. Então, por exemplo, dívida do Banerj, não pode. Não é investimento em segurança, não é investimento em infraestrutura, etc. Então, eu estimei, porque é difícil você ver nos contratos da dívida os objetos claros. Eu achei que os 50% dos objetos foram para isso. Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, programas de saneamento, etc. Então, a gente teria direito a 23 bilhões. Com os outros caraminguás que eu vou somar, eu consigo chegar aos 36. Mas, sem ele, se a gente fizer um esforço hercúleo, a gente vai conseguir chegar aos 10. Mas é melhor do que nada. Mas, se derrubar o veto, eu sou absolutamente favorável para derrubar o veto. É importante entender isso, porque essa é a raiz da contradição que nós temos hoje. Próximo. Bom, e olha só, eu vou chegar lá depois e vou dizer isso novamente. E tem que ser o mais rápido possível, porque eu tenho que aderir até 31/12, pô. E eu vou dizer, se eu não aderir, o problema que eu vou viver já já. Se eu amortizar, isso aqui eu fiz uma simulação, eu não, o Diego que fez para mim, na inteligência artificial, eu defini 30 anos de inflação só mágico. Aí eu te bati o martelo que a inflação média durante 30 anos vai ser 4%. Então, simulando 4%, se eu amortizar 20% da dívida, ela está liquidada daqui a 26 anos. Se eu pagar 10%, lembra que o prazo de amortização é 30. Ela vai estar liquidada no 29º ano. E se eu não pagar nada, depois de 30 anos, eu vou estar devendo 56 bilhões. Se a inflação não for 4, for 5, em média, agrava mais. Se for 6, agrava mais. A inflação é a nossa inimiga. Mas isso foi só para mostrar que não tem jeito de não aderir ao regime de recuperação fiscal, e com algum abatimento. Próximo. Próximo. O segundo veto que teve foi o artigo 8º. Eu mostrei lá atrás que a nossa dívida com a União era 174 e a dívida total a 200 e pancada. Quando você veta o artigo 8º, eu estou renegociando os 180. Os outros 40, eu continuo com as regras particulares de cada um. E o artigo 8º permitia somar tudo, botar tudo na conta da União e você, por 30 anos, em vez de pagar 180, pagar os 214. Então, derrubar o veto do artigo 8º também seria muito importante. E, é claro, para o Rio Grande do Sul, tem uma série de outros artigos que foram vetados e também seria muito importante. Eu botei os 2 vetos importantes para o Estado do Rio de Janeiro, né? Esta lei não é para o Estado do Rio de Janeiro, é para o Brasil, mas principalmente para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais e Goiás, que já estão em regime de recuperação fiscal. Não quer dizer que seja fechado a outros. Próximo. Agora nós vamos ver como é que é o nosso teto de gastos agora. Tem as obrigações, né? Joga um pouquinho para a direita. Isso. Os poderes e os órgãos do Estado, optantes pelo PROPAG e beneficiados em qualquer tipo de suspensão, postergação ou redução extraordinária de pagamento da dívida com a União, na data da solicitação de adesão, deverão limitar, no prazo de 12 meses, a partir da assinatura do aditivo contratual, que se refere ao artigo 3º, o crescimento das despesas primárias, a variação do IPCA
apurada pela Fundação Estadual, a Fundação Brasileira de Geografia e Estatística. Então, ele está dizendo que nos 12 meses seguintes, você pode crescer a tua despesa só e somente pelo IPCA puro. O que é coerente, se a dívida também está no IPCA, a despesa está no IPCA. E aí vem os limites. Você não tem nenhuma variação para pagar, desde que o aumento real na receita primária seja igual ao do exercício anterior. E aí dá 3 regras do 0, do 50% e 70%. Isso é uma forma de monitorar os nossos gastos. Mas tem mais um ainda. Próximo. Ah, não entrou o outro. Vamos ver se está lá para o final. Levanta. Esse quadrinho foi feito pela Fazenda. A Fazenda quis demonstrar o quanto a gente pagaria com o Propag. Deixa eu chegar mais perto daqui, eu não estou vendo bem. Olha só, aquilo que eu falei, a dívida com a União é 174, 32 é a dívida que chamo de terceiros. Bom, se no regime, com a escadinha de 11%, até 2030, eu teria que pagar 238. Com o Propag, eu teria que pagar 166. Então, só os números aqui já mostram a vantagem que a gente já tinha olhado lá. Esse quadro também não é meu, é um quadro da Fazenda. Próximo. Aí a Fazenda tenta mostrar a proposta de pagamento ano a ano nos dois sistemas, né? Olha só, o azul escuro é o serviço da dívida, o amarelo é investimento e o cinza é o depósito do fundo de equalização, aqueles 1%. Né? Então, em 2026, eu teria que pagar 6,3% e botar 1,6%, tanto no fundo quanto de investimentos. Né? E aí faz para 27, para 28, para 29. Isto é uma mera simulação, né? Porque também a Fazenda não sabe o que vai acontecer na negociação, mas só para dar uma ordem de grandeza. Próximo. Bom, aí ela faz o mesmo cotejo com juro zero. E aí as mesmas coisas, as mesmas cores. Aí depois vocês, com calma, verificam cada uma das hipóteses, mas é tudo hipótese. Próximo. Bom, bom, esse gráfico é muito interessante, porque ele correlaciona em azul o que acontece com a nossa dívida no regime de recuperação fiscal. Aqueles números estão transformados em gráfico. Depois, o que acontece com a nossa dívida com a lei complementar ou PLP, que é mais ou menos muito parecido. Você veja, até 2051, o regime de recuperação fiscal quebrou a gente, a ascendente que é. Depois que a gente está quebrado, em 2051, eu já toquei para subir há muito tempo, aí começa a desabar. Aí eu vou estar tentando inspirar, né, os gestores do outro mundo. O Attila Nunes não está aí, né, mulher?
E você veja que no Propag há um crescimento bastante mais suave, né, e possível, né? Então, você veja que são gráficos. Eles mostram as coisas muito mais facilmente que você ficar vendo números. Próxima. Isso eu botei de propósito. Eu escrevi um artigo que saiu no jornal O Dia, no dia 2 de março, em pleno carnaval, 3 de março. E qual é o título da dívida? O Rio de Janeiro poderá ter um futuro promissor. Poderá. Não falei que terá. Por quê? Neto, prefeito, se a gente aderir ao Propag, a gente não vai resolver o nosso problema, ele vai minorar. Nós temos que aumentar as nossas receitas, obrigatoriamente, para viver até 31 de dezembro de 2032, quando acaba o ICMS, quando acaba o ISS, vai vigir o IBS, acaba incentivo fiscal, alíquota única e cobrança do tributo no destino, o que nos ajuda muito, porque nós somos o segundo estado maior consumidor do país. Se vai estar no destino, nossa arrecadação há de melhorar. E os municípios precisam se equipar para melhorar a sua arrecadação de ISS, que vai entrar no bolo, vai somar os dois, e a cota parte do município vai ser de 25% da soma do ICMS com o ISS. Bom, mas o desafio é chegar lá. E como é que a gente vai aumentar a receita? Aí, citei 2 sugestões, mas temos um leque de sugestões. A primeira delas, de onde eu posso tirar dinheiro hoje? Meu gasto tributário é 22,8 bilhões de reais por ano. Gasto tributário, para mim, é sinônimo de incentivo fiscal. 22,8. E está calculado a menor, porque eu já andei verificando alguns incentivos, muitas vezes eles não estão calculando a diferença de alíquota, estão só calculando diferimento, que é empurrar com a barriga, algumas outras concessões. Então, qual é a primeira proposta? Se o incentivo acaba em 31/12/2032, e eu estou gastando 22,8, meu PIB do Estado do Rio de Janeiro, está na ordem de 1 trilhão e quebrado, né? Então, eu estou gastando de incentivo fiscal 2,2% do PIB, 2,2% do PIB. É fazer uma escadinha para reduzi-lo a 1% do PIB em 2032. Reduzir de 22 para 11. Por 6 anos, dá quase 2 bilhões por ano que a gente deixa de perder. É dinheiro. 2 bilhões por ano é dinheiro. Isto é legal? Absolutamente legal. Eu não vejo ilegalidade nenhuma. É claro que a nossa lei aqui não vai definir de onde vai tirar. Isso é problema da Fazenda. Você faz a escadinha com as metas e a Fazenda faz um reexame junto com o codinho daquilo tudo, coisa que não é feito. O descontrole é absoluto e a fiscalização é absolutamente enorme. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese ainda, em relação aos incentivos, é que quando nós demos incentivo fiscal, a nossa alíquota básica era 18%. Não tem incentivo fiscal depois da alíquota aumentada. Não era 18%? Imagine uma indústria. Tinha uma alíquota de 18%, reduziu essa alíquota para 4%. O que ela ganhou com isso? Uma redução de alíquota de 12 pontos percentuais. Ocorre que em 2023, né, a gente aprovou projeto de lei de minha autoria, na contramão da história,
aumentando a alíquota base do ICMS de 18% para 20%. E o prefeito Neto não deu nenhum agradecimento e o ICMS dele cresceu, viu? Ele nem sabe que não foi o esforço de arrecadação da Fazenda, não. Foi aumento da alíquota base, que repercutiu em 24, em apenas 9 meses, porque ficou no princípio nonagesimal, foi em dezembro, em 4 bi a mais de ICMS. Bom, mas eu estou dizendo isso por quê? Olha, então nós temos também a autoridade de pegar todas as alíquotas que foram reduzidas e acrescer 2%. Porque você tinha uma alíquota de 18%, ela bateu para 4%, você estava ganhando o quê? 18 menos fica 14 de alíquota. E hoje, você está ganhando o quê de alíquota? 16, então sobe 2. Quanto dá isso? Eu não sei calcular, porque eu não tenho acesso a esses números. Mas garanto que vai dar casa do bilhão. Então, já tem aí 2 hipóteses. A terceira hipótese não vai dar dinheiro nenhum para o neto. Não, e quando faz isso, ajuda os municípios. Mas os prefeitos nem sabem, né? Nem sabem. Bom, mas tem uma terceira coisa, que aí não ajuda o neto especificamente, só os municípios costeiros. É cobrar IPVA sobre embarcações de passeio e aviões executivos. Avião executivo pode ter até lá em Volta Redonda, que lá tem um campo de aviação. Fechou lá aquele campo? Mas tinha. Mas só nas embarcações, esse cálculo eu já fiz, dá 600 milhões por ano. 300 milhões para o Estado e 300 milhões para os municípios dos residentes proprietários daquelas embarcações. Porque esta é uma regra definida na reforma tributária. Até então, não podia cobrar esse tributo, porque o Supremo julgava que era inconstitucional. O Supremo fez a decisão mais manca possível. Primeiro que tentou cobrar esse tributo para fazer justiça foi Leonel de Moura Brizola. O que analisou o Supremo? O IPVA deriva da TRU. Vocês são muito jovens, não sabem o que é TRU. TRU era a taxa rodoviária única. Se o IPVA deriva da TRU, só pode ser IPVA em cima de veículos automotores terrestres. Olha, a TRU era uma taxa, o IPVA é um imposto, são espécies diferentes, porra. E o Supremo bateu o martelo nisso. Podia fazer, né, os ministros do Supremo um cursinho de tributação. Mantiveram isso anos, e agora não podem mais fazer isso, porque a Constituição disse claramente que pode se cobrar de embarcações de passeio e lazer. Embarcações de transporte, aviões de transporte, não. Bom, então, tem mais. Tem 2 leis, uma no Congresso, outra no Senado, sobre devedor quanto mais. Aí nós apresentamos aqui um projeto de devedor quanto mais de provocação. Há 5 anos que a douta Procuradoria-Geral do Estado ficou de apresentar um projeto de devedor quanto mais, para aliviar a dívida ativa. Estou esperando até hoje. E nem o nosso, que é meu com canela, vai à pauta. E qual a importância do devedor quanto mais? Por exemplo, por que a Petrobras deve 17 bilhões? Porque ela é má pagadora? Não. Ela discorda de uma multa, de uma interpretação, ela recorre aqui dentro, perde, vai para a junta, perde, vai para a justiça, primeira instância, perde, vai para a segunda instância, perde, vai para o STJ, vai para o STF e faz isso corriqueiramente. Enquanto isso, não está pagando. Essa atitude, se tiver no texto da lei, é o uso sistemático da justiça para não pagar. E qual é a primeira penalidade para o mal pagador, devedor quanto mais? É perder o benefício fiscal. E qual é o benefício fiscal da Petrobras? É o repetro, onde ela paga a alíquota de 3 pontos percentuais. E tem da deputada Célia Jordão com o deputado Rosenberg, o Neto conhece isso,
da transação tributária, de você trocar dívida por bens. Por exemplo, com a Petrobras, combustível, asfalto, né? Pode pagar, você tem valor de mercado. Mas tudo está dentro da casa. O que é que falta? Juntar as forças produtivas do Estado, né? Quem tem o poder da caneta, você vai para a pauta, emenda, melhora. Então tem que aumentar. Isso aqui foi para dizer assim, ó, hipótese tem futuro, mas se não agir agora, não tem futuro. Que acaba. Acabou.